João capítulo 14, versículo 7 ao 9 diz assim: Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Lemos aqui uns versículos interessantes, e Jesus fala aqui: se vocês me conhecessem, ou se vocês me conhecem, vocês também conhecem o Pai. Se vocês me conhecem, vocês também conhecem o Pai. E aí ele vai adiante e fala uma coisa um tanto surpreendente. E já desde agora o conheceis, aí fala isso, e o tendes visto. Olha que interessante. O tendes visto. Uma coisa é você conhecer. Por exemplo, vocês todos sabem que bom, ia falar a rainha da Inglaterra, uma rainha morreu, agora é o rei, né? Que o rei da Inglaterra é o antigo príncipe Charles, agora é o rei Charles, né? Quem sabia disso? Quem sabia que o rei Charles era o príncipe Charles? Bom, vocês sabiam disso? Vocês já viram ele alguma vez? Assim, vê como está me vendo? Não. Jesus falou: vocês conhecem o Pai. Vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. Aí ele fala: e vocês já atendem, vocês já ouviram. Vocês já viram o Pai. Aí Filipe fala: Senhor, me mostre o Pai, porque eu nunca vi o Pai. Eu conheço você, eu conheço de Deus, eu já vi você, mas o Pai eu nunca vi. Como é que você está dizendo que eu vi o Pai, Jesus? E Jesus falou: você já viu o Pai. E depois, até com um tom meio que de decepção, Jesus fala: ô Felipe, você me conhece todo esse tempo? Como é que você diz, mostra-me o Pai? Você não me viu? Você não me conheceu? Então você não só conhece o Pai, você já viu o Pai. Então hoje eu quero falar no tema tal qual o Pai. Tal qual o Pai. E é sempre bom a gente estar continuamente refletindo, pensando, analisando se nós realmente conhecemos Deus. A palavra conhecer no Novo Testamento é uma palavra que vai muito além de você conhecer, ter um conhecimento mental, você saber de fatos, vai muito além. Eu vou dar um exemplo. Falando sobre Jesus, nós sabemos que Jesus, Maria é mãe, obviamente, e o pai é Deus, obviamente, Deus Pai é o pai de Jesus, e que José era o padrasto. Era o pai, José não era o pai de Jesus, era o padrasto. Só que Maria, depois de Jesus, foi primogênito, ela teve outros filhos. Tá? Não vou me deter lá, mas eu posso mostrar na Bíblia onde fala que Maria teve outros filhos. E, inclusive fala o seguinte, fala assim, e depois que Jesus nasceu, fala assim, e José conheceu Maria e teve outros filhos. Eu falo, peraí, então quando você conhece alguém, engravida, essa palavra conhecer na Bíblia, ela vai muito além. No Velho Testamento é a mesma coisa. E Adão conheceu Eva e gerou Abel. Ah, que conhecer danado é esse? A palavra conhecer na Bíblia não é só você conhecer, é um conhecimento que gera algo. Gera uma vida. Então, quando fala conhecer Deus, aquilo tem que gerar um resultado na vida da gente. Aquilo gera alguma coisa. Não é um conhecimento infrutífero. Aí a gente pega Tiago que fala, fé sem obras é o quê? Morta. Então, quando eu falo, devemos sempre estar checando e verificando, analisando o quão bem nós conhecemos Deus, porque se a gente conhece Deus como deveríamos, aquilo vai ter um impacto em nossas vidas, aquilo vai gerar alguma coisa. E não simplesmente, eu estou sabendo, eu sei de fatos. Vai muito mais além do que isso. E Jesus perguntou, como disse no versículo 9, com um tom de decepção, né? Estou há tanto tempo convosco, para Filipe, né? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Filipe era alguém que tinha a fé meio fraquejada, né? Mais tarde também ficou famoso por duvidar que Jesus tinha aparecido aos 12, né? Porque ele não foi ao culto, faltou ao culto, Jesus apareceu, né? E ele perdeu
Mas enfim. Então, Filipe não havia percebido que Jesus era como o Pai. Jesus era exatamente como o Pai. Inclusive, em Hebreus 1, versículo 1 ao 3, fala assim: havendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, escuta bem, e a expressa imagem da sua pessoa, a expressa imagem da sua pessoa. Expressa imagem de quem? De Deus Pai. Jesus é a expressa imagem, é a cópia, tal qual o Filho, tal qual o Pai. Ele é a expressa imagem de Deus. E Filipe não tinha percebido essa semelhança ainda, ele não tinha se atinado ao fato tal qual o Pai e o Filho. E é o que Jesus está falando aqui. Então, o cristão, se nós somos cristãos, nós devemos ser aqueles que são como Cristo. Inclusive, o nome cristão foi criado, não foi o nome que nós dissemos. Ah, todo mundo me chama de cristão, viu? Não. Cristão foi o nome dado, lá no Novo Testamento ainda, às pessoas que olhavam para os crentes, os salvos, os seguidores de Cristo, diziam, eles são cristãos. Por quê? Porque eles vivem, parecem, falam como Cristo. Eu olho para eles e me lembro de Cristo. Eu olho para eles e a gente vê o caráter de Cristo. Aí vem cristão. Então, se nós somos cristãos, nós devemos também refletir o caráter de Cristo, assim como Cristo refletia o caráter do Pai, a tal ponto de ele dizer, se você me viu, você viu ele. Se você conhece o Pai, você me conhece. E já tem o visto. Por quê? Estavam vendo ele. Viam ele trabalhar, viam ele ministrar. Então, se Jesus é como o Pai, e nós somos como Cristo, então nós também devemos ser como o Pai. Então, se Cristo era como o Pai, e nós somos como Cristo, então nós devemos também ser como o Pai. Então, quando as pessoas olham para a gente, elas devem enxergar Cristo, devem enxergar Deus, devem enxergar alguma coisa. Deve ser um conhecimento que produz alguma coisa. Fisicamente, de modo geral, nós parecemos com os nossos pais. E pai falou pai e mãe. Né? É um nariz, é um olho, é uma orelha, é um pescoço, sei lá. Mas tem alguma característica, né? Né, a cor do cabelo, a cor dos olhos, enfim. Fisicamente é verdade, a gente vai parecer, né, tal qual os pais, e para o pai é pai e mãe, obviamente. Às vezes uma criança parece mais com o pai, ou mais com a mãe, mas pais no sentido. E espiritualmente, com quem parecemos? Espiritualmente, com quem nós parecemos? Nós parecemos como o nosso Pai Celestial, porque a verdade, lá em Mateus 15:16, Jesus falou assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Como é que a gente fica parecendo com o Pai? Resplandecendo boas obras. Em outras palavras, como a gente vive, como a gente se porta, como a gente se comporta, enfim, tudo a ver com a nossa vida, ela está brilhando Cristo. Assim resplandeça a vossa luz. Que luz? A luz de Cristo. Cristo está dentro de você, então aquela luz deve brilhar. E as pessoas vão ver isso e vão glorificar o Pai. Muito triste. A minha experiência é que muitos crentes, geralmente crentes que eu não conheço, vim a conhecer, se identificam como crentes, não resplandecem a luz. Não resplandecem a imagem do Pai. Quem já ouviu falar? Crente é fofoqueiro, crente é hipócrita, crente não presta, crente é ladrão, crente é... Por que tanta gente tem esse conceito sobre crente? É porque tem muito crente que rouba, mente, não é honesto. Por que será? Porque não estão brilhando a luz. As pessoas não estão olhando e dizendo, glorifica, glória a Deus. Olha, eu pedi para o irmão fazer uma coisa, e o irmão fez direitinho assim como ele falou que ia fazer, e pagou direitinho como ele falou que ia pagar, ou cobrou direitinho, ou seja, ele fez tudo certinho. Aquilo sim é um filho de Deus. Para quantas vezes você ouve, rapaz, eu contratei uma coisa, o cara fez outra, eu vendi, não me pagou, ele falou que era A, no fim era B. Por que é isso? Porque não está parecendo com o Pai, que deveria.
Agora também, em Mateus, eu li Mateus 16. Tá? Jesus falou que resplandeça a vossa luz, que as pessoas vejam suas obras e glorifiquem vosso Pai. 2 versículos antes, em Mateus 5, mais adiante, não são 2 versículos, são vários versículos adiante, Mateus 5, no versículo 44, fala assim: eu, porém, vos digo, Jesus falando, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Mais uma vez, ele falando, como é que as pessoas vão identificar a gente como sendo filhos de Deus? Assim mesmo, você ama os seus inimigos? Olha, odiar os inimigos é natural. Odiar os inimigos é natural. Odiar os inimigos é o que todo mundo faz. Agora, amar o inimigo, aí é de Deus. Aí é de Deus. Bendizei os que vos maldizem. Esse maldizem quer dizer amaldiçoam. Você não presta, pois você presta. Você não vale nada, você é precioso diante dos olhos de Deus. Sabe o que é isso? É você bendizer quem te maldiz. Porque maldizer quem lhe maldiz, tu não presta, e tu não presta mais ainda. Isso é normal. Isso é normal. Você não vale nada, e você vale menos. Isso é normal. Mas quando alguém bendiz o que maldiz, ama os inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, isso é divino. Isso é deixar as boas obras brilhar, e as pessoas entender que ali tem um filho de Deus, tal qual o Pai é esse filho. João 8,14, mudando aqui a marcha um pouquinho. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vai acreditar no diabo, nas promessas do diabo? Ele fala mentira. Mas aqui fala interessante no começo. Tendes por pai o diabo e queres fazer o desejo de vosso pai. Se os filhos do diabo querem satisfazer os desejos do diabo, quem que os filhos de Deus devem querer satisfazer? Nosso Pai Celestial. Então, se nós queremos satisfazer os desejos do nosso Pai, nós vamos fazer o quê? Brilhar a luz. O conhecimento de Deus não vai ficar assim, eu conheço Deus, mas eu vivo igual o cão. Não, isso não é conhecimento que nós devemos ter de Deus. Nós devemos parecer como nosso Pai Celestial. As pessoas devem olhar para a gente e falar, qual o Pai é esse daí? É a cara do Pai. Não fisicamente, mas espiritualmente. É a cara do Pai. Ele ele ama quem odeia. Ele trata bem quem trata ele mal. Ele abençoa quem amaldiçoa ele. Sabe o que é isso? Essa é a cara do Pai, tal qual o Pai. Então, como, em que nós podemos ser como o Pai? Bom, primeira coisa que nós vamos ver rapidamente é no que falamos. João 14, 9. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus falou assim, que obras eram essas? Bom, se você ver o contexto, ele estava curando, sarando, ressuscitando o morto, dando vista ao cego, multiplicando o pão, dando comida para o faminto, estava fazendo um monte de obra. E Jesus falou, essas palavras que eu falo não são de mim, são do Pai. Então nós temos que ter cuidado, porque assim como Jesus falava as palavras do Pai, nós devemos falar as palavras de Jesus, que são as palavras do Pai. Então cuidado com o que sai desta boca. Cuidado com o que nós proferimos. Nossas palavras devem ser temperadas com divindade. Deve ser proveitosa para todo mundo que ouve. Não palavras que vão trazer tristeza, rancor, ofensa, desavença, confusão. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Mas o que quer dizer temperar a palavra com sal? É sair botando sal na língua para falar? Não, claro que não.
temperada com sal. Sal, na vida real e na Bíblia, representa preservação. Antigamente não tinha geladeira, o povo fazia o quê? Charque, carne salgada, carne de sal. Por quê? Você salgava e o sal preservava. Aquilo podia ficar fora da geladeira, não estragava. Ficava no sol, um monte de mosca em cima e não estragava. Por quê? Está temperada com sal, aquilo preserva. Mesma coisa com peixe. Você vai no mercado ali, para aqueles camarãozinhos, aqueles peixezinhos, tudo salgado, o próprio bacalhau, né? A Páscoa está chegando aí, bacalhau. Pastor, é preciso comer bacalhau na Páscoa? Só se você tiver muito dinheiro, você come. Se não tiver, não precisa não. Eu nem sou muito chegado a bacalhau, mas tem que comer bacalhau na Páscoa? Não precisa comer bacalhau na Páscoa. Come bacalhau quando você quiser, ou melhor, quando puder. O problema é que na Páscoa o preço, ó... Então, come bacalhau antes ou depois da Páscoa, tá? Mas não come na Páscoa, não. Você vai pagar 4 vezes o preço para nada. Tá? Não tem nada de mágico de comer bacalhau na Páscoa. Agora, se você quiser comprar bacalhau na Páscoa, fazer uma bacalhauzada e me chamar, eu aceito, não tem nenhum problema, tá? Mas não precisa ser na Páscoa, não. Enfim, temos que temperar nossa palavra com sal para que a nossa palavra não seja algo que estrague. Que nossas palavras sejam como se fosse sal. Quem ouve as minhas palavras não vai ter coisa ruim, não vai estragar. Pelo contrário, vai preservar, vai trazer saúde, vai trazer preservação. Assim devem ser nossas palavras. Que sejam as palavras do Pai. Mateus 7, versículo 29. Nossas palavras podem ter poder. Olha o que fala aqui. Versículo 7:29. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Isso aqui é o seguinte: os fariseus mandaram a guarda do templo, que o templo tinha uma guarda, tinha moeda própria, enfim, mandaram prender Jesus. Os guardas foram lá prender Jesus, chegaram lá, ele estava pregando, ensinando lá. Quando chegaram perto, começaram a ouvir. Nessa que começaram a ouvir, as palavras de Jesus os captou. Responderam os servidores: nunca homem algum falou como este homem. Isso aqui foram os guardas que foram prender Jesus. Falou: rapaz, a gente não prendeu, porque nunca a gente viu alguém falar como esse homem. Ele falava umas palavras que a gente nunca vê. Ficamos transfixados. Aí os fariseus, os que mandaram eles prender Jesus, disseram o quê? Também vós fostes enganados? Eles não foram enganados. Pelo contrário, os seus olhos, os seus corações foram abertos pela primeira vez. Mas para quem anda nas trevas, achava que eles foram enganados. Mas veja o impacto das palavras de Cristo. Nós podemos ter o mesmo impacto se falarmos as palavras de Cristo. Cristo falou: não sou eu que faço a obra, não é de mim, é meu Pai que faz as obras. Então, se Jesus usou as palavras do Pai para fazer as obras, nós podemos usar as palavras do Pai para ter o impacto, para ter o resultado. Por isso que nossas palavras devem ser temperadas. Suas palavras, as minhas palavras, são as palavras do Pai. Não exatamente as palavras, mas elas são temperadas com sal. Elas são uma bênção. Elas trazem saúde ou não. Que mais? Como mais podemos ser? No que falamos, no que fazemos. No que fazemos. João 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Lemos isso agora há pouco. Aí continua. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Jesus falou: olha, você não quer crer nas minhas palavras, não creia. Se você não crê porque o que eu falo, o que o Pai fala, o que eu falo, não crê. Mas creia nas minhas obras. Porque é muito fácil falar. Falar é fácil. Eu costumo dizer, falar é barato, não custa nada. Eu vou lhe dar um carro. Poxa, como pastor generoso. Sabe quanto me custou falar isso? Eu vou lhe dar um carro. Nada, não custou nada. Só vergonha na cara. Mas fora isso, nada. Agora, se eu for te dar um carro, aí vai custar. Ou seja, pagar para ver. Falar é barato. E muitas vezes o crente fala muito bonito. Mas na hora de pagar a conta, passa amanhã, irmão. Na hora de completar o serviço, sabe o que foi? É que eu tive que levar minha mãe no hospital, aí não deu, sabe? Pô, não foi nada disso. Não foi porque ela com preguiça no couro.
Então falar é fácil, e muitas vezes o crente fala bonito, mas é só falar. E nós temos que não só ser igual ao Pai em palavras, mas em fato, em fazer nas obras, fazer de fato. A Bíblia é o livro mais importante do mundo. Qual foi a última vez que você leu sua Bíblia? Muito crente que não vai abrir a Bíblia, chega e faz assim, ó, tão enferrujado que tá as páginas, tem que passar óleo. Aí quando abre, sai aquela poeira, aí sai mosquito, mosca, mariposa ali dentro, tem teia de aranha, tudo. Que livro é esse? É o livro mais importante do mundo para mim. Caramba, tão importante assim que você não pega nele há meses? É assim importante. Falar é fácil. Então nós temos que ter cuidado para ser tal qual o Pai, não só em palavras, mas também em ação. Em ação. João 5,17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus trabalhava. O Pai trabalha até agora. Sabe, a gente pensa que Deus está lá no céu, só na rede celestial dele, tomando aquele lago de coco celestial, e os anjos abanando ele. Não. Deus Pai trabalha. E Jesus trabalha. Trabalhou aqui e trabalhou lá. Nós lemos agora há pouco. Sabe quem criou o mundo? Jesus. Mas como que ele criou o mundo? O mundo foi criado em Gênesis, Jesus nasceu no Novo Testamento. Gente, Jesus criou o mundo. Jesus estava lá no começo, no meio e no fim. Jesus sempre existiu, ele é eterno. Tá? Depois a gente pode desfazer esse nó, mas é a verdade. Uma das coisas que Jesus está fazendo, ele está preparando um lugar para a gente no céu. Eu costumo dizer, ele fez esse mundo maravilhoso, incrível, que nós nem conhecemos, nem sabemos de todas as maravilhas desse mundo. Ele fez tudo isso em 6 dias. Mais de 2000 anos atrás ele falou, eu vou preparar um lugar para vós. Você já imaginou, se ele fez o mundo, se ele criou o mundo em 6 dias, o que não está pronto para a gente depois de mais de 2000 anos? Que coisa fantástica. Por isso que fala, não subiu ao coração do homem, não tem palavra que explique, não tem pensamento. Paulo, que foi ao terceiro céu, voltou dizendo, eu fui ao céu e eu não tenho como explicar o que foi que eu vi lá. Não existe vocabulário humano para explicar, e se existisse, você não tem como entender as coisas que eu vi, que eu presenciei. Eu não tenho nem como começar a explicar, e você não tem como começar a entender. Por quê? Porque Jesus está trabalhando até hoje. E nós devemos também trabalhar para Ele. Como? De alguma forma. Eu tenho que ser pastor. Não. Gente, eu fui salvo, vai fazer esse ano 32 anos. Há 32 anos eu sirvo Deus. Mas sabe uma coisa? Eu não sou pastor há 32 anos, sou pastor há uns 20 anos. Então, sabe, servir Deus não quer dizer ser pastor. Qualquer um pode servir a Deus na condição que está. Como pai, como mãe, como avô, como avó, como amigo, como colega, como vizinho, como irmão, como irmã, como funcionário, como patrão, como que seja. Sempre tem como servir a Deus. Nós temos que trabalhar para servir a Deus. João 10:32. Responderam Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Jesus falou: eu fiz muitas boas obras. E mesmo assim tinha gente querendo matar ele. Mas ele parou? Não. Quando vem a tribulação, quando vem a provação, não é para parar. É para continuar. E acredite, quando nós agradamos a Deus, nós vamos desagradar o mundo. Quando nós agradamos a Deus, nós vamos desagradar a carne. E o mundo e a carne vão lutar. Vão perseguir. Vão incomodar. A melhor coisa que se faz quando isso acontece é o que a Bíblia fala. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O problema é que o diabo chega e faz assim, muito crente abre, desiste, para, corre. Aí é você que foge do diabo. Agora, quando ele fala e você fala, grande coisa. Quando você resiste o diabo, quem foge é ele. Quem foge é ele. O versículo anterior fala, submetei-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá.
Então, quando vem a perseguição, Jesus fez o quê? Ah, eles querem me apedrejar, vou parar. Não. Falou, fiz e vou ficar fazendo. Qual dessas boas obras vocês querem me apedrejar? Qual foi o mal que eu fiz? Então, pelo que fazemos, tá? Nunca ache que seu filho, sua filha, é jovem demais para servir a Deus. Lucas 2,49. Esse aqui é Jesus, ele é menino no templo, quando Maria e José esqueceram ele no templo. Olha o que fala aqui, ó. E ele, Jesus, lhes disse para Maria e José. Eles perguntaram, meu filho, onde é que tu estava? Ele ficou doido aqui procurando você. Onde é que tu estava? Ele respondeu assim, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Jesus tinha 11, 12 anos. Falou, por que você está me procurando? Não sabia que eu tinha que tratar dos negócios do meu pai? Onde é que ele estava? No templo, falando com os sacerdotes, falando com os mestres, os fariseus. E eles estavam todos, uau, onde é que esse pivete de 11 anos sabe de tanta coisa? Jesus falou, eu estou tomando conta dos negócios do meu pai. Aquela idade, Jesus já sabia quem ele era e quem era o pai dele. Mas não é o seu pai um carpinteiro? Não, meu padrasto é um carpinteiro. Meu pai é Deus. Ele foi ao templo falar com os sacerdotes acerca das coisas de Deus, ainda como criança. Nunca pense que sua criança é muito nova, muito jovem. Ah, pastor, mas meu filho só tem 16 anos. 16 anos? 4, 5, 6, 7, já pode estar ensinando, já pode estar mostrando o caminho. Obviamente, a criança com 4, 5, 6, 7 anos não vai fazer tanto quanto uma criança mais velha e quando ficar adulta, etc. E tal. Mas nunca é cedo demais, tem que começar em algum lugar. O mundo pensa assim, e muitos pais fazem isso. Eu vou deixar meu filho e minha filha crescer, não vou ensinar nada, vou deixar que ele escolha, quando ele tiver 18 anos, ele escolhe. Tá? Isso é uma burrice tamanho que eu não tenho nem como quantificar uma coisa dessas. Se você e eu esperar nossos filhos tiver com 16, 17, 18 anos para decidirem, eles já foram capturados, já foram cabeça feita, já estão debaixo do diabo, já foram cooptados, raptados, já estão no maligno já, minha gente. Tem que pegar desde cedo. Não espera a criança ficar. Por isso que nós temos culto infantil. Sabe, a nossa igreja aqui, eu não estou criticando outra igreja, mas a nossa igreja tem um culto infantil. E o culto infantil não é, pega isso aqui, ó, pinta isso, brinca aí. Não, não. Tem atividades infantis, mas no culto infantil, ensina-se a Bíblia. Ensina-se princípios, doutrinas bíblicas. Tem muita igreja que não tem culto infantil. E quando tem culto infantil, nada mais é do que uma sala, você joga as crianças lá dentro, joga os brinquedos, água e os biscoitos, tranca, e quando acabar o culto, vai lá e solta a jaula. Isso não é culto infantil. Por que é importante? Porque nós temos que alcançar as crianças. Mas sabe de uma coisa? Não depende do que se faz na igreja. E isso tem que acontecer em casa. Sabe? Você vai para a igreja 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Você vai passar o quê? 2, 3, 4, 5 horas na igreja. E as outras 160 horas estão aonde? Na escola. Tu acha que na escola eles vão ensinar a Bíblia na escola? Infelizmente não vão. Ao contrário, vão ensinar toda espécie de besteira e abominação na escola. E em casa, na televisão, vão aprender Bíblia na televisão? Não vão. Então em casa, gente, no lar. É lá que a gente começa. Ah, muito pequeno. Não tem muito pequeno. Eu digo isso sendo alguém que foi salvo com 25 anos de idade. 25 anos de idade, gente. Nenhuma criancinha. Eu frequentei um colégio cristão, supostamente cristão. De cristão só tinha um nome na frente, eu acho, porque eu nunca ouvi evangelho naquele colégio. Tinha culto, tinha tudo, nunca ouvi evangelho. Talvez porque eu estava pensando em outra coisa, a culpa era minha, não era culpa deles, mas eu nunca ouvi evangelho. Então nunca é tarde. Deus mandou seu filho. O filho era a imagem do pai. Os nossos filhos serão a nossa imagem espiritualmente também. Quando a gente falta um culto, não lê a Bíblia, não ora, quando a gente não demonstra boas obras, sabe o que vai ser a nossa imagem?
nossos filhinhos que estão nos vendo. Cuidado. Tal qual o Pai. Tal qual o Pai. Última coisa. Como podemos ser tal qual o Pai? Número 1, nas nossas palavras, nas nossas ações e naquilo que nós manifestamos. Muito próximo com o que fazemos, mas deixa eu olhar aqui João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que versículo precioso. Olha que versículo maravilhoso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ainda bem que nós não somos salvos porque amamos a Deus. Nós somos salvos porque Deus nos amou. A verdade é essa. E quem ama a Deus de verdade, guarda os seus mandamentos. Muita gente fala, eu amo Deus, eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, eu amo tudo isso para sempre. Ah, é? É. Tá, tudo bem. E por que você mente, você rouba, você não vai para a igreja, não lê a Bíblia, dá mau exemplo, uma confusão? Que amor é esse? Aquele que guarda meus mandamentos, esse é o que me ama. Agora, as boas novas é que nós podemos ser salvos sem amar a Deus, sem amar a Cristo, porque a salvação é pela graça. Deus demonstrou seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Deus me salvou não porque eu amo Ele, Deus me salvou porque Ele me ama. Porque Ele me ama, eu não faço a mínima ideia. Aliás, eu sei porque Ele me ama, porque Ele é amor. Deus é amor. Mas é baseado nisso que nós somos salvos e abençoados. Mas se você quer ser amigo, você quer amar a Cristo, então guarde os mandamentos. E aqui mandamento não é guardar os mandamentos de não comer porco, guardar o sábado. Não é os mandamentos, é os ensinos de Jesus. Quais ensinos? Amai vosso inimigo, orai pelos que amaldiçoam, fazer bem os que maltratam. Coisas desse tipo assim. Se ele dá um tapa no rosto, vire o outro lado. Esse tipo de coisa. Não é mandamento de não comer porco. Não, esse mandamento está na Bíblia. Tá, para o judeu, minha gente, para o judeu. Aqui não tem judeu nenhum, aqui é tudo gentil. Outro dia encontrei um jovem dizendo, eu sou judeu. Tu é judeu? Eu sou judeu. Não é judeu não, desculpe tocar sua bola, mas você não é judeu. Você é gentil. Tá? Para ser judeu, você tem que ser descendente de Abraão. Você não é descendente de Abraão. Você é descendente de Noé, de um monte de gente, mas não é descendente de Abraão, pelo amor de Deus. Então, aqui fala, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei. Essa é uma palavra interessante. Essa palavra manifestarei é a palavra grega enfanizo. Sim, pastor, e daí? Daí que essa palavra enfanizo, ela é feita de duas palavras. Por exemplo, no português não tem impossível? Possível e in. Ou seja, são duas, uma preposição e uma palavra. Tá? Possível, pode, impossível, porque não tem, pronto, a mesma coisa. Essa palavra grega enfanizo, ela é composta da preposição em, que significa dentro de, dentro, no interior, dentro, em, está dentro. E fanizo vem da palavra grega phos, que significa luz ou brilho. Olha que interessante. Jesus falou, quem me ama é quem cumpre, quem guarda os meus mandamentos. Quem guarda os meus mandamentos, eu e meu Pai vamos lhe amar. Ele falou, eu vou então me manifestar. Ele falou, eu vou brilhar dentro de você. Eu me manifestarei a ele, quer dizer, eu vou brilhar dentro de você. E como é que aquele brilho brilha? Através da manifestação de Deus, que é o quê? As nossas boas obras. Aí você lembra que a vossa luz, o quê? Brilhe. De onde é que vem essa luz? De dentro. A luz dessas lâmpadas vem de onde? De dentro. Ela não vem de fora, ela vem de dentro. Nós devemos ser lâmpadas, nós devemos brilhar, não com a nossa luz. Brilhar a vossa luz é para a gente deixar que Cristo, como? A gente
guardando os mandamentos dele, ele vai brilhar dentro de nós, é o manifestar. Então, se nós não estamos tendo boas obras, se nós não estamos brilhando, se nós não estamos Cristo se manifestando em nós, é porque nós não estamos o quê? O amando, o que significa nós não estamos guardando os seus mandamentos. Uau, tudo isso passa nessa palavra, tudo isso nessa palavra. Se nós não estamos brilhando, é porque Jesus não está se manifestando. Se Ele não está se manifestando, é porque nós não estamos o amando. Se nós não estamos o amando, é porque nós não estamos guardando os seus mandamentos. Em outras palavras, quanto mais a gente brilha, mais fácil fica brilhar. E quanto menos a gente brilha, mais difícil fica brilhar. Mas quando a gente brilha, o povo olha e fala, tal qual o Pai. Tal qual o Pai. É a cara do Pai. Olha o nariz dele, é a cara do Pai. Só que não é o nariz, são as nossas obras. Olha, é a cara da mãe. Você é igualzinho a sua mãe que não tinha a sua idade. Sabe o que é isso? É a semelhança que nós devemos ter espiritualmente ao nosso Pai Celestial. Quem vê a gente vai falar, é a cara do Pai. Está brilhando. Assim será a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 23. E a cidade, falando sobre a Nova Jerusalém no céu, a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado. Essa palavra iluminado é a palavra fotizo, que é a mesma palavra base do manifestarei. É a mesma palavra base, vem de fós, luz. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Cristo é que vai brilhar e iluminar a Nova Jerusalém. Não vai ter sol nem lua, não precisa. Por quê? Porque Cristo vai iluminar tudo. Não vai ter noite. Por quê? Porque Cristo vai estar lá o tempo todo, vai ter luz o tempo todo, não vai ter noite. Conta de luz, ó, baixinha. Estou brincando, lá não vai ter conta de luz, mas enfim, não vai ter noite, gente. A glória de Deus é evidente em nossas vidas. Eu vou terminar com esse exemplo aqui. Moisés, certa vez, chegou perto de contemplar a face de Deus. Olha o que houve lá. Êxodo 34, 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as suas tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Que história é essa? Quando Moisés se aproximou de Deus para receber as placas, ele não viu Deus, mas ele se aproximou da presença de Deus. Ele foi lá, pegou as tábuas, tal coisa, desceu. Ele não percebia isso, mas a pele dele brilhava, porque esteve na presença de Deus. A nossa pele não vai brilhar. Só falta algum doido falar, quem é salvo, a pele brilha. Não é isso. Quem é salvo deve brilhar, resplandecer a nossa luz. Como? Para que os homens vejam as vossas obras. Essa é a nossa luz. São as obras que nós fazemos que vão glorificar o Pai. O vosso Pai. Mas eu termino com isso. Ninguém é salvo porque resplandece boas obras. Ninguém é salvo porque ama Deus, ama Jesus. Nós somos salvos porque Ele nos ama. E Ele pagou o nosso preço. Ele morreu por nós na cruz. E é quando nós deixamos de lado qualquer esperança de, não, eu vou me salvar porque eu vou para a igreja, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Quando a gente coloca isso de lado, isso é o que a Bíblia chama de arrependimento. Arrependimento, a palavra grega, metanoia. Mais uma vez, uma preposição, meta, que é a preposição de mudança. Noia, quer dizer mente, metanoia. Quando a gente muda de mente. A maioria dos seres humanos, eu pensava assim, talvez você pensava assim, eu achava que ia para o céu, por quê? Eu não sou tão ruim assim.
Ah, nunca matei ninguém que não merecesse. Ah, nunca fiz. Ah, nunca. A gente começa a achar que não. Ah, porque eu vou para a igreja, porque eu não faço isso, não faço aquilo. Nós temos que ter um arrependimento, uma mudança de mente, colocar aquilo de lado e falar: nada disso resolve. Ir para a igreja não resolve, ser batizado não resolve, deixar de fazer coisa não resolve. Não resolve. Eu vou deixar isso de lado e eu vou confiar 101% no que Cristo fez na cruz. Eu vou receber esse presente que Deus pagou na cruz pelo sangue de Cristo. E quando eu recebo isso, eu sou salvo, meus pecados são perdoados. Essa é a mudança de mente. Não tem nada a ver com amar a Deus. Deus nos amou primeiro. É o amor dele que nos salva, não o nosso amor para com ele. Agora, isso não quer dizer que nós devemos, então, não amar Deus de volta. Claro que devemos amar Deus de volta. Como? Boas obras. Guardando os seus mandamentos. Resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Assim que a gente ama Deus. Agora, mesmo que você não ame Deus, alguém pode ir para o céu. Porque o que salva é o Evangelho, é o que Cristo fez na cruz por nós pecadores. E não o que a gente fez por ele. Isso são obras, e ninguém é salvo pelas obras. Não quer dizer que não devemos ter obras. Claro que devemos ter obras. É através das nossas boas obras que Deus preparou para que andássemos nela, Efésios 2, versículo 10. É por isso que Deus nos deixou aqui. Para que a gente brilhasse, as pessoas vissem um brilho e voltassem para Deus e ouvissem o Evangelho. Você acha que alguém vai ouvir o Evangelho de alguém que mente, rouba, trapaceia, fofoca? Não. A pessoa, antes de crer em Cristo, tem que acreditar em você. Já pensou nisso? Se eu chego aqui, eu vou bater. Ontem eu não fui evangelizar, fui tentar falar com a Sueli, não deu certo, aí o tempo passou. Ontem eu não saí para evangelizar. Eu saí para evangelizar, mas não vi ninguém salvo, enfim. Mas um dia qualquer aí, eu bato na porta de alguém, pois não, aí tá lá eu. Uma garrafa de pinga numa mão, cigarro na boca aqui, e, sei lá, outra coisa aqui que não presta na minha outra mão aqui. Eu vim falar de Jesus para vocês. Aham. Faz o seguinte, o otário mora vizinho, fala com ele. Quem vai querer ouvir uma coisa dessas? Ninguém vai acreditar em mim. E nem deve. Agora, se eu ver você vender outra coisa, você falar de coisa, aí então, acredita em mim, realmente você tá com cara. Primeiro as pessoas precisam acreditar em nós. Ter confiança em nós. Por isso que é bom ter um bom testemunho, por isso que é bom ter as luzes brilhando, para que os homens vejam, e quando você vai abrir a boca e falar de Deus, as pessoas vão ouvir. Ló, aquele triste, quando foi avisar para o povo que Deus ia destruir a cidade, o povo falou, Ló, estou falando de Deus, Ló. Porque todo mundo sabia quem era Ló ali. Ninguém acreditou em Ló e ninguém saiu. Ló mal saiu. Ló teve que ser arrastado, mas todo mundo que ele avisava sobre a destruição que viria, ninguém acreditou nele. A nossa palavra só tem poder quando ela é alicerçada em ações verdadeiras.